Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Antes de iniciarmos o nosso Evangelho, vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer por estarmos aqui presentes, apesar da chuva forte. Agradecer também aos irmãos que estão nas redes sociais, que tiraram um tempinho para si próprio, para ter contato com o Evangelho. Agradecer ao nosso anjo da guarda por todas as intuições e proteções que ocorrem em nossa vida, desde o nosso nascimento. Que a nossa Mãe Maria possa nos acolher com seu manto, que possamos sentir compreensão, amor, resiliência. Que essa irmã querida nos carregue, crianças que ainda somos, na nossa jornada evolutiva espiritual. De mãos dadas com a nossa Mãe querida, nos encaminhamos à esfera do seu Filho Jesus, a quem agradecemos por todos os evangelhos e agradecemos pelo nosso esforço de compreender seus ensinamentos até os dias de hoje. Jesus, que é o nosso modelo e referência. De mãos dadas com Jesus, vamos cumprimentar o Criador de todos nós, agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados em evolução. E assim dizemos, com a prece que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nosso Evangelho de hoje, ele é um evangelho que a gente normalmente tem dificuldade de lidar com orgulho e humildade e tem dificuldade de compreender a questão do orgulho. Então, faço votos, que hoje a gente consiga desconstruir um pouco alguns conceitos que a gente tem sobre orgulho e humildade e entender a questão da palavra de Jesus com relação a esse ponto. Para quem tiver interesse em aprofundar, ele está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E pobres de espíritos também a gente tem dificuldade de entender, E esse tema, orgulho e humildade, está nos itens 11 e 12. O pavão que está aqui, que é a capa da nossa chamada nas redes sociais, ele não está aí à toa, porque é uma ave que representa bem a questão do nosso orgulho que nós vivemos na nossa vida, Aquela questão de estar aparecendo, sempre em destaque. E é importante que a gente compreenda que o orgulho, ele tem dois pontos que a gente precisa separar nesse momento, que é o orgulho de realização, que esse a gente tem que ter, das coisas que a gente realiza, conquista, Orgulho de um filho que entrou numa faculdade, que passou de ano, da esposa que foi promovida no trabalho, de si próprio que foi promovido, das conquistas de ter conseguido comprar um automóvel, um imóvel, ou até um móvel. Então a gente tem que ter orgulho de coisas que nós realizamos e não devemos ficar com nosso coração culpado com relação a esse orgulho, porque são realizações e são conquistas. Agora, o orgulho que envolve questão de vaidade, de exposição perante as outras pessoas, questão de esnobar, esse é o orgulho que nós vamos tratar aqui hoje no Evangelho. E o nosso
primeiro exemplo, né, que Jesus nos deu foi a questão do seu nascimento com relação à humildade. Nasceu numa manjedoura, junto aos animais, sem conforto nenhum. Né? Jesus, que é o que a gente conhece, né? No seu nascimento já trouxe a primeira informação para nós com relação à humildade. E o fato dele ter nascido nesse local não descaracterizou a sua imensidão, a sua luz. Né? E é esse o ponto que a gente tem que trabalhar. Né? Questão de equilibrar, entender a nossa questão de orgulho e subir a questão da humildade para compensar esse orgulho. Então, dentro desse evangelho, no livro dos Espíritos, né, Jesus nos ensina que a verdadeira humildade é o passaporte indispensável para a evolução espiritual profunda, despindo-nos de toda empáfia intelectual ou vaidade passageira. E é uma frase que a gente tem dificuldade de compreender. E a gente pode recorrer na última ceia de Cristo, que ele estava com seus discípulos, os discípulos muito eufóricos com aquela questão de entrada em Jerusalém. Eles estavam muito orgulhosos daquele momento, mas na verdade eles não estavam compreendendo absolutamente nada do que vinha adiante. Então, entre eles tinha uma conversa, discussão de quem era mais fiel a Jesus, quem tinha mais capacidade. Nessa última ceia, antes daquele momento que Jesus fez a lavagem dos pés dos discípulos, essa era a condição dos discípulos, que eles tinham aquele pensamento, que iam ter a imposição cristã em cima de todos os povos, né? E até alguns entendiam que ia ter o uso da força. Então, assim, pessoas que estavam vivendo com Jesus no dia a dia próximo a eles, não compreendiam o seu papel, não compreendiam aquele momento que estavam vivendo e o que ia acontecer dias depois. E Jesus fez aquela parte de limpeza, a lavagem dos pés dos discípulos, que ficaram, naquela ocasião, horrorizados, porque aquilo era uma desonra, limpar os pés de alguma pessoa. Então ali Jesus trouxe mais uma vez a questão da humildade, né? Não é por causa daquela situação, e aqui eu não estou dizendo que a gente tem que ficar lavando os pés dos outros, mas aquela atitude não rebaixou Jesus à condição de que ele é para nós até hoje. Então, nós temos momentos de humildade que às vezes parece uma questão na nossa vida de inferioridade, mas é um momento de libertação, que a gente vai tentar compreender um pouco aqui mais adiante. E aí, assim, eu tenho que trazer alguns exemplos para ajudar a gente a desconstruir um pouco, né? Então tem essa parábola, que ela está num livro chamado Alvorada Cristã, do autor Néio Lúcio, do espírito Néio Lúcio, na verdade. E aí, é um pouquinho longa, eu vou tirar algumas situações aqui das minhas anotações. É a história aqui desse burrinho, que ele convive com esses cavalos assim de grande estirpe, né? Cheio de orgulhos. E ele, dentro aqui do estábulo, ele é alvo de chacota, né? Desses cavalos. Então, instantes antes aí de aparecer o senhor aqui, o rei, que é no palácio, né? Tem uma conversa entre os cavalos, na verdade tirando uma chacota, né, do burrinho. Então o cavalo árabe diz assim:
E aí a gente, vamos dizer que o cavalo árabe seja esse aqui. Não invejas minha posição nas corridas, sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pela palavra dos reis. Aí diz o outro cavalo, pudera, exclamou o potro de fina origem inglesa. Como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto da caça? Aí o terceiro cavalo também soberbo. O que ele diz? O cavalo de procedência húngara entrou no assunto e comentou: há 10 anos, quando me ausentei da pastagem vizinha, vi este miserável sofrendo rudemente nas mãos de bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir, nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. E aí o que aconteceu? O rei, ele precisava de fazer um transporte de uma criança e tinha que ter uma confiança de um animal que fizesse isso. Aí ele procurou o chefe lá do estábulo e aí o chefe deu todas essas opções aqui, né, dos cavalos lords aqui. E aí para cada cavalo que era oferecido, o rei desconstruía, falou, isso aqui só serve para correr, esse daqui é muito vaidoso, esse daqui, quando a gente precisa de alguma coisa a mais, ele dá coice, se vira contra a gente. E aí foi dando até a opção de um pangaré que nem está aqui na história. E aí o rei falou assim, e o meu burro de carga? Aí falou, está aqui. Aí o próprio rei foi na cocheira e puxou o burrinho, porque tinha que transportar uma criança, precisava ser dócil durante esse transporte, precisava ser de confiança. Então, a questão do orgulho com relação a essa parábola, que é a exaltação de uma capacidade que cada animal tem, não há de se negar, mas que fica esnobando, se colocando como melhor em todas as ocasiões perante os demais. Então é esse orgulho que a gente tem que prestar atenção, se em alguns momentos de nossas vidas a gente está trazendo ele à tona. Um outro exemplo aqui na vida real nossa aqui, né? Aqui vamos dizer que seja um coordenador de área, um gerente, conversando com os seus funcionários, ele é cortês, gentil, educado, né? Aqui ele passa uma imagem de humildade, respeito. E aí quando ele tem uma reunião com a chefia, desempenho e feedback, né, que é comum das empresas, né, avaliação de desempenho, aí coisas que são ditas que ele precisa melhorar, que bate no orgulho, e aí ele vira um vulcão, porque mexeu com o orgulho dele, com a vaidade. O que significa a diferença dessa postura dele para cá? Aqui ele representa uma imagem, uma situação perante uma coletividade, mas ele não controla a questão das críticas que ele recebe, não aceita, não procura ouvir, não procura ver que se eu estou passando aquela imagem que eu preciso melhorar. Não, já explode em cólera, né? Então, é uma mesma situação não, mas uma situação, um outro exemplo, né? Uma pessoa que está num presídio, anos no presídio, é um prisioneiro exemplar, não dá problema, segue todas as regras, tem bom convívio, e aí começa a ter aquelas saídas. E aí ele comete um crime de novo. Então ele lá dentro do presídio durante anos ele teve uma conduta. Por quê? Ele estava sujeito às regras. Mas quando não tinha regra, voltou aquela questão de novo de
orgulho, de violência, de raiva, de não aceitar as coisas. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. A gente tem que estar com essas coisas controladas na nossa vida em qualquer situação, né? A gente tem que reconhecer esses pontos que a gente tem de picos assim, de orgulho, de cólera, de vaidade, de às vezes estar exagerando numa situação. Nós realizamos coisas boas, mas a gente não precisa ficar no pavão toda hora, floreando, ai, como eu sou, nossa, se não fosse eu, se eu não fizesse isso. É isso que é a questão, esse orgulho que a gente precisa trabalhar, que nós precisamos, né? Eu me incluo nisso, lógico. Então, a verdadeira humildade, né? Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, é a gente reconhecer a nossa pequenez diante do universo. E aí, falando de universo, não sei se vocês já viram uma imagem que mostra o planeta Terra em relação ao Sol, aos outros planetas, tudo. E vai adiantando, vai mostrando, comparando. O Sol, no começo, ele é grande. Aí, comparando com outros planetas, nós somos menor que uma bola de gude, né? E é essa pequenez que a gente precisa entender. Na pequenez no sentido não de ser inferior, mas falar assim, ó, você acha que só tem vida na Terra? Né? Tem outras vidas em outros planetas, mas não com essa corpagem que a gente tem, né? Então, inclusive nas visitas que ocorrem de nós aqui, os terráqueos em outros planetas, a gente sempre fala assim, tem vestígios de água, mas a gente não vê ninguém, né? Porque nós somos limitados. Então a gente precisa entender a questão de que humildade não é servidão, e aqui que é um ponto difícil da gente entender, independência e liberdade interior, que é a gente realizar as coisas, não ficar refém de certas realizações materiais que a gente faz, ajudar as pessoas e não esperar ter uma contrapartida, é fazer com o coração desimpedido. E aí a gente, quando entra nessa questão dessa independência, essa liberdade, a gente abre uma porta para um universo de realizações, porque a gente começa a ficar mais sensível às questões até do nosso próprio anjo da guarda, de nos intuir certas coisas, que a gente quer fazer uma coisa numa sequência X, e aí as coisas vão acontecendo de outro jeito. Aí depois, quando as coisas se realizam, você fala assim, nossa, tinha que ser desse jeito. E a gente tem que ter a sensibilidade de não ser cabeça dura, de ficar, né, do orgulho e não ficar insistindo em coisa que não vai dar certo. Mas a gente tem que estudar, nos conhecer, que é a parte mais difícil, né, de sempre, de todos os evangelhos, é a parte que nós temos que nos conhecer. A gente conhece os outros, aponta qualidades e defeitos, mas os nossos a gente tem dificuldade, né? Então a gente precisa desenvolver isso, né? Porque a gente fica muito envolvido, né? A questão material, dinheiro, né? Mexe muito com o nosso ego, né? E às vezes a gente, quem tem acesso a isso, perde a mão. A gente vê políticos, né? Políticos, senadores, por exemplo, que ganham muito bem, né? Tem auxílio de tudo quanto é jeito, transporte, alimentação, estadia, paletó, tudo. E esse lambuza na corrupção. Assim, todo aquele dinheiro não é o suficiente. Por quê? Tem uma questão do ego, do poder de influenciar outras pessoas, empresários e políticos, né? Então, essa é uma névoa que a gente tem que desconstruir com relação ao orgulho e à vaidade, que é prima, né? Irmãos, primos, irmãos, orgulho e vaidade. Porque quando a gente está com essa questão de humildade assim bem definida em nós, né, a gente tem a liberdade, né? A liberdade de realizar as coisas, é até de dizer o sim, sim, não, não, que Jesus, que a gente sempre comenta, né? Aqui, reconhecer que falta conquistar, usando aqui a frase de Sócrates, só sei que nada sei,
Então, estamos construindo, estamos caminhando, às vezes passos de formiga, mas estamos seguindo, evoluindo. E sabemos que o que fazemos ainda não é o suficiente para a gente chegar num nível superior de evolução que a gente precisa alcançar, né? E essa tranquilidade, né, vai dissipando essas névoas aqui, né, de ilusão, de estar sempre pavão, tendo que falar, eu fiz, eu sofro aquilo, eu faço, aconteço. Essa questão não é de Jesus, né? É questão humana. Aqui um coração com cadeado, né? E a chave na mão aqui, provavelmente Jesus. Se a gente conseguir reconhecer, porque às vezes a gente tem humildade, mas a gente não reconhece também, porque a gente não se conhece, a gente tem essa dificuldade. Se a gente tiver reconhecimento ou tiver um pouquinho de humildade, a gente consegue destravar esse cadeado, mesmo a gente não tendo vários defeitos. Vou dar a humildade, quando ela bate na alma da gente, ela mexe com a gente e a gente sabe que, assim, aconteceu uma coisa nova. Eu vou dar dois exemplos aqui que tem relação comigo, mas que serve pode servir de exemplo que vocês também tenham vivido. A gente tem algumas festas aqui na cidade, né, que a casa participa para arrecadar, para poder ajudar os irmãos, as irmãs assistidas aqui de sábado, com as cestas. E aí a gente tem a oportunidade, tem um convite de trabalhar numa barraca, né? Só que a barraca, quando a gente está lá na festa, não é a barraca que está ali. Aconteceu dias antes, talvez até semanas antes, uma preparação para aquilo tudo acontecer, né? A barraca está montada, aquelas panelas estarem lá, aqueles fogões, geladeira, a comida que foi temperada antes, né, algumas coisas, uns dias antes, para poder chegar ali e preparar o alimento. Então, essa satisfação de você estar trabalhando ali, assim, a casa precisa, são trabalhos voluntários, a gente vai lá e trabalha, mas a satisfação que a gente tem, só quem faz sabe. É assim, uma coisa. Então, assim, para mim, por exemplo, esse tipo de trabalho que eu fiz, ele me despertou um pouco essa questão de eu estar do outro lado do balcão, na mesma situação, ajudando a casa, do que estar naquele lado, né, que eu vou lá e compro, que eu estou dando uma espécie, vai ajudar a casa, sem dúvida, mas o trabalho que está ali, que foi realizado, isso mexe com a gente. E a mesma coisa quando a gente tem a oportunidade de ajudar um irmão de rua, levando um alimento, uma marmita, um lanche. Ali a gente percebe, desconstrói qualquer coisa que a gente tiver com relação ao orgulho, né? Se a gente tiver penetrado em atender aquele irmão, em conversar, em rezar com ele, dar a mão, com aquela mão dele suja, que ele não consegue tomar banho, não tem onde dormir. Então, esse contato que a gente tem com um irmão, as coisas que a gente fica perseguindo, assim, que às vezes é um supérfluo, né? Exagero que a gente não... A gente tem as posses, mas não está satisfeito, quer conquistar outras coisas assim, pequenas coisas materiais, né? Que não são realizações, já são uma coisa já envolvida com a vaidade. Então a gente aprende a perceber aquele irmão, que ele é uma pessoa igual nós, tem o mesmo corpo, né? Só que ele está numa condição difícil, está numa prova, né? Uma jornada evolutiva difícil. E para mim foi um momento que desconstruiu um pouco aqui, ó, essa questão dessas algemas aí, né? Porque a gente começa a dar valor a coisas que realmente precisam ter valor, né? Então é assim, quando bate na nossa alma, a humildade, a gente começa
a desenvolver, desconstruir mais orgulho. Não que eu não tenho orgulho, não é verdade, mas assim, eu já andei um pouquinho de coisa do que eu era bem pior, né? E reconheço isso, né? Porque aí a gente entende a questão do nivelamento, né? Que nós e o irmão de rua, nós somos todos iguais perante a Deus, né? A caridade, eu acho que esses dois exemplos é o que os exemplos de Cristo, de conversar com as pessoas, os trabalhos aqui que a gente faz, né? O acolhimento fraterno nas entrevistas. Então é um momento que a gente se aproxima mais do trabalho de Cristo, né? Porque a gente está ouvindo uma pessoa, tentando ajudá-la a compreender, sem desinteresse, né? Sem desinteresse. Isso que eu acho que é importante, a gente fazer as coisas e não ficar esperando, eu vou ser reconhecido, sabe quando eu vou desencarnar, vai contar ponto. Não vamos por essa linha, vamos ajudar o próximo, vamos nos ajudar. Porque nós somos 100% iguais perante a Deus, né? Nós somos da mesma matéria, ricos, pobres, de todas as raças, de gêneros, né? Todos os corpos retornam ao pó, títulos terrestres, sobrenome, ilustres ou status, ou como aqui, né, a gente na cidade tem, você é gente de quem? Né? Tinha muito isso no passado, né? E nada influencia, né, com relação à nossa alma, né? Então, na balança do Criador Celestial, o que apenas nos restam são as nossas intenções e virtudes que nós concretizamos, realizamos, né? Imagina se eu desencarnei e um irmão de rua no mesmo dia, aí a gente foi para algum lugar aí ser recebido, e aí cada um de nós com o seu currículo. Estamos lá só o nosso espírito, o espírito dele e meu espírito. E aí? Quem fez o quê? Quem foi menos orgulhoso? Quem viveu a humildade e verdade? Que é uma coisa para a gente pensar. E aqui, para a gente finalizar, eu tive a colaboração do Fernando aqui numa ideia, né, de fechar com uma música aqui para nós, que é uma música que vai ajudar a gente fixar algumas coisas, né? E aí, peço a vocês a questão de a madeira, que vai falar na música, o ouro, vê que o ouro está no fundo do mar, aqui é um mar, tá? Aqui a madeira está flutuando, a pérola sendo criada dando lodo, ostra nasce do lodo, o grão aqui na mão do Senhor, né, perante a um campo, os espinhos perante uma rosa, o orvalho perante uma chuva, né, o momento do tempo, né, um momento assim, uma fração da nossa vida. E aqui tem uma estrada e aqui tem um caminho, um atalho. Então vamos ver se o nosso vídeo entra. E eu acho que assim, guardem essas pontos para vocês prestarem atenção no enredo da música. O pessoal que estiver de casa, se não estiver ouvindo o som, tá com uma legenda. Vamos ver se vai dar tudo bem aqui. Essa música eu conheci os originais do samba, uma mulher da ouro e a madeira, e tem uma mensagem muito forte assim. Se liga só. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérola fina. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo,
queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento, muito menos ser consigo, apenas a canção. Afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, girando pérola fina. Afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, girando pérola fina. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém um atalho, ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. Afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérola fina. Afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérola fina. Muito bem, eu espero que a música ajude a gente a gravar essas questões, né? Orgulho, humildade, ouro, madeira, orvalho, chuva, semente, plantação, né? A gente pode ser humilde e ter os mesmos valores e a importância. Para a gente finalizar, eu queria ler aqui um Pai Nosso que foi psicografado por Chico, por Emmanuel, que tem a ver com o nosso tema de hoje. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos circuitos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradeço a atenção de vocês. Tenham um bom retorno. Os que estiverem em tratamento, nós vamos iniciar os tratamentos. Obrigado mais uma vez.